Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e convida a estar conosco até o final. Você vai acompanhar durante essa programação testemunhos de pessoas que quando chegaram à igreja, chegaram com a vida completamente destruídas, amarradas, fracas espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus garante que todos aqueles que o buscam com sinceridade e aqueles que o invocam, ele está perto, está próximo daqueles que de todo o coração e com sinceridade o invocarem. E nesta programação você vai acompanhar pessoas que tomaram essa decisão de invocar a Deus, de colocar a Deus como prioridade na vida deles. Nós estamos na jornada ao Pentecostes e durante esse período nós estaremos lhe ensinando como colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida e investir na sua vida espiritual. 020 7272 1010, você pode a partir de agora incluir o seu nome, o seu problema, os familiares que você tem, que você gostaria de incluir nessa oração. No final da programação estaremos orando por você. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou nutricionista e, na verdade, a minha história já começou com sofrimento. A gestação da minha mãe foi uma gestação marcada por muita dificuldade financeira, porque meus pais, eles tinham acabado de chegar do Nordeste aqui em São Paulo. Após o parto, e meus pais começaram a trabalhar mais, se dedicar até um ponto que a gente conseguiu chegar a uma situação financeira em que nós tínhamos uma boa casa, eu estudava num bom colégio, nós tínhamos as melhores roupas, comíamos o que queríamos. E com essa situação financeira, meu pai ele começou a se envolver com algumas amizades que levaram ele a ter um comportamento que abalasse a nossa família. Então ele começou a sair para as baladas, ele deixava a gente sozinha em casa nos finais de semana. E meu pai ele começou a ser muito agressivo, não tinha agressões físicas dentro de casa, mas as palavras que ele falava no momento da briga com a minha mãe, comigo, eram muito duras, e isso fazia com que eu me sentisse a causa daqueles problemas. Então eu internalizei essa ideia de que tudo que acontecia na minha casa era culpa minha. E por isso eu comecei a ter perturbações, eu não dormia à noite, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu comecei a ser uma criança muito fechada, tímida, mas na verdade as pessoas achavam que era o meu jeito, mas era o resultado de tudo que eu estava pensando e sentindo dentro da minha casa. Então eu tinha sim muita mágoa do meu pai. Todas as vezes que chegava o final de semana, que eles começavam a brigar, aquilo me trazia muita tristeza, muita raiva. Eu tinha muita consciência do que estava acontecendo dentro da minha casa. E essa ideia de me matar veio como uma forma de tentar resolver aquela situação, porque eu não gostava de ver os meus pais sofrendo. Então, na minha cabeça, se eu me matasse, já que eles não me davam atenção e já que eles não tinham tempo para mim, então eu me matando, eu resolveria os problemas deles e o meu também. Teve um determinado momento que a minha mãe ouviu falar do trabalho da Igreja Universal e eu comecei a frequentar junto com ela. E eu comecei a ver um resultado, eu já não tinha mais perturbação, já não tinha mais desejo de suicídio, eu já conseguia dormir à noite. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver, o meu comportamento mudou, eu já não era mais nervosa, já não falava mais palavrão, já não tinha mais mágoa, eu tinha compaixão das pessoas, o meu desejo era colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar, dar para elas tudo que eu tinha. É muito legal, a minha família, eles percebem que eu sou diferente, que eu sempre tenho algo a acrescentar, falam que têm orgulho de mim, que me amam. Hoje eles têm prazer de ficar comigo. Tudo isso, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi através dos ensinamentos da Igreja Universal. A gente aprende na área da ciência que a gente tem que ser crítico, a gente tem que avaliar os fatos. E quando a gente vem aqui, a gente começa a entender e aplicar, principalmente aplicar, porque a Igreja Universal é muito prática. Eles dão a dica, eles dão o segredo, o ensinamento, e quando a gente aplica, a gente vê o resultado. Mas Ele me dá esse presente que é a vida, e eu quero viver todos os dias para Ele.
Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse testemunho, a história real desta pessoa que, quando chegou à igreja, ela sofria com depressão. Talvez você nos acompanhe agora e esse é exatamente o seu problema. Você não tem sabido como lidar com a depressão. Você já tem buscado especialistas, ajuda clínica, mas sem nenhum resultado, sem nenhuma solução. Mas saiba de uma coisa, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, nós vemos o resultado. E isso vem pela fé. Anteriormente, nós falamos a respeito de colocar a Deus como prioridade, que Deus ele está próximo daqueles que o buscam. E é exatamente isso que eu quero convidar você, de que quando você buscar a Deus e colocar diante dele a sua situação, ou seja, a depressão, o vazio que você tem vivido, enfrentado, a situação que você tem passado e você não tem conseguido lidar com a situação, com a dor, talvez a dor que você tem é uma dor na alma, no mais íntimo da sua alma. Ninguém entende, você já tentou conversar, falar, se expressar com familiares, com amigos, né? Com especialistas, mas você não foi compreendido. Mas Deus, Ele conhece muito bem o que se passa dentro de você. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele está disposto a mudar essa situação a partir de agora. Mas você tem que decidir o que você quer. Continuar com o problema, continuar convivendo com esta situação ou se levantar e reagir. Porque isso pode acontecer a partir de agora. Vamos a mais um intervalo, prepare o seu coração, porque daqui a um momento nós estaremos realizando uma oração em seu favor, em favor da sua família. Vamos ao intervalo, já voltamos. Meu nome é Joyce Cristina, tenho 28 anos e aos meus 14 anos eu entrei num relacionamento onde durou quase 10 anos. Nesse tempo eu namorei, noivei e casei. E depois que eu me casei, com 2 anos de casada, eu engravidei, tivemos a nossa filha. E depois disso surgiram muitas brigas, né? Traições, discussões, ciúmes. Eu já não me achava mais boa o suficiente para ele, né? Depois que eu tive a nossa filha, eu comecei a ter traumas, né? Por ter engordado muito, por me achar feia e tudo mais, né? E devido às traições, isso só foi acarretando, né? Com os traumas e mágoas também que eu tive dele. Eu fiquei muito agressiva, né? Eu explodia com pouca coisa. Se minha filha derrubasse alguma coisa no chão, eu já estava gritando com ela. Então eu não tinha paciência nenhuma mais para cuidar da minha filha, para criar ela, né? Devido a todos esses traumas e vendo ela crescer nesse lar destruído, eu optei pelo divórcio. Após o divórcio, veio na minha mente para cair no mundo, né? Vou fazer tudo o que ele fez comigo, vou fazer pior. E veio na minha mente, por que você não tira a vida da sua filha e não se mata? Porque assim ele vai carregar essa culpa pro resto da vida dele. Só que daí no mesmo momento que veio esse pensamento, eu creio que foi a própria voz de Deus. Ele falou assim, não faz isso. E lembrei da minha mãe, que já frequentava as reuniões da Igreja Universal. Depois de um tempo, eu me batizei nas águas, me tornei dizimista fiel, porém não obedecia nas outras áreas, né? Que o principal foco era o Espírito Santo, de quem eu tanto ouvi falar e eu não conseguia me entregar para recebê-lo. Eu fazia muito a minha vontade, né? Por carregar aquele sentimento, eu ainda tinha esperança de voltar, né, com ele. Nessa de achar que eu ia conseguir reconquistá-lo, né, de voltar a ter o meu casamento de volta. Então eu continuava, né, com os contatos com ele, tendo relações com ele fora do casamento. E eu não queria, eu não queria largar, eu não queria abandonar aquilo, né? Para mim era muito difícil abandonar. Se passou 5 anos e eu naquela situação. Minha filha só crescendo e vendo toda aquela bagunça na minha vida.
Foi então que em uma das minhas conversas com Deus, eu falei, meu Deus, é hoje. Eu fui decidida. Eu entendi que não adiantava eu buscar as demais coisas, que o Espírito Santo não ia ser acrescentado, né? Que eu tinha que priorizá-lo. Então foi aí que eu decidi. Eu fui com uma decisão. Foi uma decisão mesmo. E até então houve uma revolta dentro de mim, né? Eu estava indo para a reunião e decidida, né? Eu falei, alguma coisa tem que acontecer, porque se não acontecer, eu não sei o que vai ser de mim, eu não vou conseguir permanecer. Foi onde ali eu já estava cansada daquela situação, eu me revoltei com aquela situação e foi aonde ali eu vi a mão de Deus. Ele arrancou, ele não tirou, ele arrancou mesmo de dentro de mim aquele sentimento. Eu senti uma leveza muito grande, né? E eu falei assim, meu Deus, como pode, né? Fiquei 5 anos lutando por uma coisa que não mudava, né? Não fazia sentido. E ali eu tive um encontro com Deus e eu falei, olha, agora sim, agora não tem mais nada que me impede de receber o Espírito Santo. Cheguei do meu serviço e fui preparar, né? Fui me preparar para o dia seguinte. Aí eu escrevi uma carta para Deus. Nessa carta, eu não pedi nada. Nessa carta eu só agradeci. Eu agradeci por toda a paciência que Ele teve comigo, pela misericórdia, né? Por todo o cuidado que Ele teve, mesmo eu estando errada, né? Vivi há muitos anos na presença dEle, mas fazendo do meu jeito. Aí eu preparei a minha oferta, preparei a minha roupa e fui para a reunião no domingo de manhã. E aí, nesse dia, eu fui já determinada, né? É hoje. E foi aonde depois o bispo entrou, né, ao vivo, lá de Israel, né, onde ele estava, e ministrou o derramamento do Espírito Santo. Aí foi onde veio sobre mim uma certeza, né? Uma certeza, uma paz e uma força muito grande, que a partir daquele momento eu ia conseguir vencer tudo, né? Tudo aquilo que eu não conseguia vencer antes do Espírito Santo, depois que eu o recebi, ali Deus me deu a certeza que Ele era comigo e que eu ia conseguir permanecer, né? Que esse era o meu medo. Sem o Espírito Santo não era possível. Aí foi onde Aí foi onde eu recebi o Espírito Santo e dali eu saí pronta. Daquela reunião eu saí pronta, decidida, né? Feliz, realizada, completa. Coisas que não tinha, né? Não existia. Houve o desejo de poder ajudar outras pessoas, né? De ganhar almas, né? É onde eu participo hoje do grupo da evangelização, né? Onde tem alcançado muitas pessoas. Hoje eu sou determinada, hoje eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho esse sonho ainda, né, de me casar, de construir a minha família, mas o que mais importava, né, o que mais eu almejava, eu conseguia alcançar, que era o Espírito Santo. E hoje eu sou feliz, hoje eu sou realizada, hoje eu sou completa. O Espírito Santo hoje ele é o papel principal na minha vida, né, porque é Ele quem me guia, é Ele que me direciona. Se eu quero ir para um caminho e não é o caminho certo, Ele vem e fala comigo, não, segue para esse caminho. Então hoje Ele é o meu guia, né? Ele é tudo para mim. E eu sei que hoje, se não fosse Ele, eu não estaria aqui, porque eu já estava a ponto de desistir de tudo. Mas Ele foi misericordioso, Ele teve paciência comigo. E as demais coisas serão acrescentadas. Só confiar e permanecer até o fim.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha de encontro a esta pessoa que nos acompanha. Porque, meu Deus, essa pessoa tem buscado ajuda, tem batido em muitas portas, mas ela não tem encontrado saída, solução. Ela não tem, meu Pai, encontrado a palavra que venha de encontro à situação que ela tem sofrido, padecido, e ela não tem sabido como, meu Pai, lidar com essa situação. Por isso eu te peço, vá de encontro a ela agora. Que essa oração vá de encontro àquele que necessita, que aquele que está depressivo, angustiado, aquele que se encontra, meu Pai, aflito. Salva, resgata esta pessoa agora, livra ela dessa situação. Que a luz venha brilhar no meio das trevas. Eu te peço, consagra esta água, que ao beber da água ela seja abençoada, renovada e fortalecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga: eu creio, em nome de Jesus. Beba d'água com fé, seja abençoado agora. Graças a Deus. Pela fé você está livre da angústia, da tristeza, da aflição que você tinha. E eu lhe convido a estar conosco hoje mesmo. Nós estaremos durante todo o dia buscando o Espírito Santo nos horários que você acompanha aí no seu televisor. Você pode, inclusive, nos contactar pelo WhatsApp ou enviar-nos um e-mail, como muitas pessoas têm se contactado, em buscado ajuda, né? Lembrando, todos os domingos estaremos ali às 10 da manhã. Você pode trazer a sua família, os seus convidados, os seus amigos, para que juntos venhamos a buscar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.